Boa tarde, a nossa convidada de hoje é Cláudia Politânski, vice-presidente do Banco Itaú, Itaú Unibanco. Bom, Cláudia, nosso assunto hoje é de extrema relevância, porque afeta a muita gente, preocupa a muita gente, que é a questão de dar instrumentos para que seja possível fazer o enfrentamento da Covid-19. E uma das questões abordadas, com a sua responsabilidade, foi a doação, a compra de equipamentos. Eu gostaria que você nos contasse como surgiu essa ideia, como se desenvolveu para comprar os respiradores, que, aliás, é objeto de uma disputa internacional, imagino que deva ter dado um pouco de trabalho. Oi, João, um prazer estar aqui com vocês. De fato, assim, logo que a crise começou e já assim, na primeira semana, nós resolvemos doar, através da nossa fundação, 150 milhões, e uma parte relevante desse valor foi direcionado para a saúde. A outra parte foi direcionado para ações sociais, que as nossas equipes já têm relações habituais com ONGs que atuam em comunidades vulneráveis, então foi muito fácil. A parte médica, nenhum de nós tinha nenhuma expertise, e eu acabei ficando com essa responsabilidade. E olhando um pouco a experiência do que tinha acontecido na Europa, olhando os Estados Unidos, estava claro para a gente que seria muito importante a aquisição de respiradores, a aquisição dos chamados EPIs, né? Então máscaras, luvas, aventais, enfim, testes e hospitais. Então, eu acabei recebendo ali um mandato de buscar oportunidades para que a gente pudesse doar uma parte relevante desses 150 milhões direcionados para esses itens. E respiradores, todo mundo dizia que eles precisavam ser importados. Então, nós, no Itaú Unibanco, nos lançamos numa aventura para comprar respiradores na China. E eu digo que foi uma aventura porque, realmente, assim, primeiro que a gente não tinha a menor ideia de que tipo de modelo deveria ser comprado, e aí eu passei a entrar em contato com as áreas de sourcing dos hospitais para que eles me dissessem se o que estava sendo oferecido era bom ou não era, e assim, eu nunca podia imaginar que tinha uma quantidade tão grande desses ventiladores pulmonares, e não são de fato todos que servem para os quadros agudos da Covid-19. E aí, uma vez estabelecido o modelo, buscar fornecedores na China. E a nossa área de compras, que está habituada a fazer compras, enfim, internacionais e compras em volume, começou a buscar esses respiradores. Aí foi outra aventura. João, uma loucura, assim. Primeiro que acontece um verdadeiro leilão. O mundo inteiro está atrás desses respiradores, são poucos os fornecedores, principalmente na China. Então, assim, a gente fechava uma compra de um modelo que tinha sido validado pelos hospitais. 2 minutos depois, não, essa compra foi direcionada para a Europa, a gente tem um lote remanescente e o preço está mais alto. Aí fechava outra compra, não, está direcionado para os Estados Unidos. Enfim, era quase que impossível você conseguir fechar. Ou seja, era uma questão de disputa por preço. Alguém pagava mais e levava, e o fornecedor não cumpria o acordado. Também. No fundo, ele não dava um fechado definitivo. Além disso, quando você já conseguia meio que estabelecer as quantidades, tinha todo o desafio da logística. Primeiro, o pagamento tinha que ser feito todo antecipado, então você não tinha nenhuma garantia que o equipamento de fato seria embarcado e entregue. E aí nós começamos a ouvir relatos de apreensões e confiscos acontecendo em diversos portos e aeroportos do mundo, porque os governos começaram a editar normas de que qualquer coisa que pousasse ou parasse em portos seria confiscado. Bom, assim, não demorou muito para a gente perceber que ou a gente estava pagando muito caro, ou não era o equipamento adequado, ou a gente não teria condições de trazer esses equipamentos para o Brasil. Seja, mesmo aquelas compras já realizadas, com pagamentos já realizados, o risco de uma interceptação, digamos assim, de algum país e o equipamento pago não chegar no Brasil. Isso, confisco. Então, nós chegamos a essa conclusão, eu acho que ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde percebeu a dificuldade de importação desses equipamentos. E nesse sentido, eu acho que o Ministério da Saúde, de uma forma, enfim, bastante inteligente, falou, bom, deixa eu olhar o que eu tenho no mercado interno. E nós nos voltamos
para algumas poucas empresas produtoras de respiradores que não estavam de jeito nenhum acostumadas a produzir uma quantidade expressiva desses respiradores, mas que passaram a ser estimuladas a fazê-lo. E aí eu vi acontecer uma das coisas mais bacanas que eu já vi nos últimos tempos. Quando a gente começou a conversar com essas empresas, a gente percebeu que toda a indústria nacional, as grandes indústrias nacionais, estavam engajadas na reorganização da produção dessas empresas. Então, assim, companhias como a Suzano, a Klabin, a Embraer, a Flextronic, enfim, Positivo, várias dessas empresas se dividiram e cada uma delas assumiu uma função diferente dentro do processo produtivo. Pois é, mas essas empresas, Cláudia, elas não eram as fabricantes do equipamento. Como é que elas entraram? Qual o papel delas junto à indústria que efetivamente vai fabricar os respiradores? Elas foram ajudar eu sei de 3, parece que tem mais uma empresa brasileira que produz esses equipamentos. A primeira que a gente ouviu falar foi uma chamada Magnamed, a segunda a Intermed, depois a KTK, e tem uma quarta que eu ouvi, agora não estou me recordando o nome. O que foi feito, então? As indústrias foram lá e passaram a comprar componentes, produzir componentes, emprestar engenheiros de produção, gente para organizar a montagem, estruturar galpões, e assim, uma verdadeira mobilização da indústria nacional para viabilizar esses respiradores. E, de fato, pelo que eu tenho tido notícia, isso está acontecendo. Ocorre que para o Ministério da Saúde poder comprar esses respiradores, ele precisava de uma fiança bancária. E aí vieram falar conosco, dizendo assim, olha, para que a gente possa dar efetividade para essas compras, a gente precisa de uma fiança bancária. E aí foi aí que eu vi a segunda coisa muito bacana, que foram os bancos se organizando. Nós nos organizamos na forma de um consórcio e fomos lá para garantir que o fornecimento desses equipamentos ocorrerá nos prazos acordados e nós afiançamos, portanto, a produção desses equipamentos. E aqui nós estamos falando, eu vou pela ordem de magnitude que eu ouvi dizer, nós estamos dizendo que essas empresas vão produzir mais de 14 mil respiradores agora nos próximos meses, acho que nos próximos 60 ou 90 dias. Agora, para a gente fechar exatamente como é que funcionou essa operação. Grandes empresas dando contribuições para fornecimento de componentes e outras coisas. O papel dos bancos aí, depois eu gostaria até que talvez você citasse esses bancos, se você tiver em memória. Ou seja, o Ministério da Saúde precisava de uma espécie de garantia financeira para que essas empresas produzissem e entregassem os equipamentos, dar um suporte financeiro. É exatamente isso, assim, faz parte das regras de contratação do setor público. Para que ele possa fazer isso, ele precisa de uma garantia bancária. Então, para a gente não adiantava nada a indústria poder reorganizar a produção e o Ministério não poder comprar. Então, nós oferecemos essa fiança para o Ministério da Saúde. Ela foi assinada na semana passada, no caso das duas primeiras empresas, da Intermed e da Magnamed, e os respiradores já estão em produção. No caso da KTK, eu acho que ainda está sendo estruturado o consórcio, acho que tem um pedido de financiamento tanto no Ministério da Saúde quanto para os bancos, ele está sendo avaliado, mas nós compramos da KTK 190 respiradores para disponibilização para os hospitais públicos, que devem estar sendo entregues também nos próximos meses. Então, assim, eu acho que foi uma reação assim, criativa, colaborativa, solidária e muito bacana da indústria, do setor financeiro, enfim, o Brasil todo se unindo para poder, enfim, salvar as nossas pessoas. Pois é, isso até que eu te perguntaria, né? Quando a gente fala numa vice-presidente do Itaú Unibanco, a gente pensa sempre nas finanças, na gestão de recursos, de investimentos, e você está dando um depoimento de uma ação com um foco especificamente humano, ou seja, direcionado para as questões humanas.
Eu vou te falar, João, eu acho que, obviamente, que a gente tem uma preocupação enorme em garantir o pleno funcionamento do sistema financeiro nesse momento. Existem aí uma série de iniciativas do governo que estão sendo trabalhadas em conjunto com os bancos, e a gente tem um papel relevante aqui, não só em ser braço, né, do governo nas ações de disponibilização de renda que estão acontecendo, mas também no financiamento das empresas para que não ocorram demissões. Enfim, tem uma série para prover liquidez para as empresas. Então, obviamente que a gente tem ali o nosso dia a dia, que é o papel de garantir o bom funcionamento do sistema financeiro. Mas eu te diria assim, com muita tranquilidade, que todos nós, executivos de banco, estamos dedicando um tempo relevante para poder pensar como é que a gente faz o Brasil lidar com essa crise humanitária, como a gente faz para poder ajudar os hospitais, ajudar as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde a poder fazer uma gestão dessa crise que ajude a salvar vidas. No meu tempo, eu posso te dizer que, até pelas minhas responsabilidades atuais, enfim, podemos falar um pouco mais disso, mas a gente fez agora uma doação muito expressiva, e eu sou a responsável dentro do comitê executivo do banco por interagir com o grupo de especialistas que foi indicado para fazer a gestão desses recursos. Pois eu queria entrar nessa questão agora da doação, quer dizer, vários bancos fizeram várias doações, somando isso, pelas minhas contas aqui, já se passa isso de R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais, e teve essa doação específica do Itaú Unibanco, R$ 1 bilhão de reais. Eu gostaria que você nos contasse como isso foi pensado e dimensionado, como foi a ideia de reunir e colocar esse dinheiro na mão de especialistas, pelo que eu entendi, eles é que vão discutir onde melhor e como aplicar, usar esse dinheiro. É um pouco do que eu estava te falando, né? Nós, logo na primeira semana, decidimos doar 150 milhões de reais da nossa fundação, que tem já no seu objeto social fomentar questões relacionadas à saúde. E foi bem difícil para a gente conseguir identificar quais eram os projetos, se a gente deveria, enfim, investir em respiradores ou em testes, se a gente deveria ajudar na construção de hospitais ou se a gente deveria comprar equipamentos de proteção. Enfim, nós não somos médicos, não somos da área da saúde. E, por outro lado, apesar de 150 milhões ser um volume de recursos muito expressivo, rapidamente nós percebemos que, enfim, Acabou. A gente está falando... assim, as necessidades são gigantes. E nesse sentido, então, o banco resolveu fazer essa doação de R$ 1 bilhão de reais. De fato, é um valor muito expressivo, aqui com uma visão muito uniforme, tanto do nosso comitê executivo quanto do nosso conselho de administração, porque a gente acredita que nós somos bons gestores de recursos, né? Nós não sabemos fazer gestão de saúde. E, no final das contas, a gente sabe selecionar boas pessoas e conduzir projetos. Então, se nós fôssemos capazes de atrair um grupo de profissionais da saúde que pudessem organizar as ações e direcionar os investimentos, nós asseguraríamos, enfim, que esse projeto seria conduzido de uma forma tempestiva, controlada, com a devida prestação de contas. Então, assim, a gente convidou o Dr. Paulo Chapchap, que é presidente do Hospital Sírio-Libanês. Ele montou uma equipe incrível, que, enfim, eu tenho tido o privilégio de interagir com eles diariamente, enfim, que conhecem o setor de saúde, conhecem como se faz a gestão de grandes hospitais, porque tanto o Paulo quanto o Sidney Kleiner estão ali gerindo os dois maiores hospitais que a gente tem, o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, e a gente tem gestores de saúde, né, que têm experiência na Fiocruz, na ANS, enfim, na Anvisa, que tem ali, que entendem como funciona o setor de saúde público brasileiro. Pois isso é que eu gostaria de saber de você, que você nos desse esse seu depoimento. Porque quando vocês chegaram ao Dr. Paulo Chapchap e outros, olha,
convidamos vocês a assumir essa responsabilidade, esta atribuição. Queria que você narrasse qual foi a reação dele. Olha, foi linda. E, na realidade, assim, eles próprios fizeram esse depoimento na coletiva de imprensa que a gente fez quando a gente anunciou a iniciativa. São todos médicos que decidiram, enfim, dedicar a sua vida para a saúde, estão vendo a situação dramática que o país está vivendo. Eles não titubearam em comprometer ali o seu tempo pro bono, porque eles não estão recebendo nada por isso, para poder, enfim, fazer o bem e salvar vidas. Foi muito bonita a reação. Olha, vou te perguntar, fazer uma pergunta pessoal. Como você pessoalmente está lidando com essa questão de ter que isolar e ao mesmo tempo trabalhar e cuidar de tantas tarefas? Olha, João, todo mundo, e eu tenho conversado isso com vários colegas, né? O fato de você estar em home office acaba fazendo com que você trabalhe muito mais, né? Então, Estou sentindo meu isso. dia tem... Você tá, né? Pois é. Meu dia tem começado muito cedo, até porque agora eu faço uma reunião diária com os médicos e aí eu estou no horário deles, então é 7 horas da manhã, estamos lá já no nosso grupo, então tem começado muito cedo e tem terminado muito tarde, e eu tenho passado o dia inteiro sentada na frente do computador ou do iPad, então assim, minhas costas incomodam, enfim, a gente acaba ficando muito sentado, parado na frente do computador, mas assim, ainda que a gente esteja trabalhando mais, eu vejo todo mundo trabalhando com um grau de produtividade muito maior. Então, eu acho que desmistifica, de uma certa forma, o trabalho em home office. Não sei como a gente vai ser depois que isso tudo terminar, mas eu tenho a impressão de que a disposição de trabalhar de forma remota, ela vai ser muito maior do que ela era. Eu acho que existia um preconceito muito grande nesse modo de trabalho. Um pouco nesse tempo. Pode concluir, por favor. Não, eu ia só te falar um pouco, né? Pessoalmente, enfim, estamos em casa, né? Evitando sair o máximo possível, procurando fazer ali uma disciplina de lavar muito as mãos, enfim, evitar de colocar as mãos na boca e no nariz e nos olhos. Isso é uma questão de disciplina, porque se a gente parar para pensar, a gente mexe, põe a mão na boca toda hora, então isso é uma autodisciplina. Sair, de fato, o mínimo possível, e quando sair, usar máscara. Isso é uma coisa fundamental, assim, usar máscara. A gente tem iniciativas, né, em conjunto com outros bancos, para estimular o uso de máscaras. A gente vai sair agora com uma campanha bem grande. Experiências que nós vimos em outros países mostram que quem fez a adoção massiva de máscaras, e não são máscaras cirúrgicas, nem aquelas máscaras sofisticadas, as N95, são máscaras caseiras que qualquer um em casa pode fazer. Os países que adotaram de forma ampla a utilização de máscaras tiveram uma redução importante da contaminação por coronavírus. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem, enfim, divulgado bastante. Pois é, eu queria entrar nesse ponto, que estamos vivendo uma situação completamente nova para todo mundo, tentando entender o que está acontecendo no presente, com as nossas vidas, com a economia, na vida social, enfim, e ao mesmo tempo tendo que olhar um pouco adiante para saber o que virá depois. Então, essa minha questão que eu coloco para você é o seguinte: como você vislumbra esse mundo pós-crise Covid-19? Nossa, João, difícil, né? Acho que está todo mundo almejando isso, né? Não é fácil ter que ficar, enfim, em casa. De uma certa forma, a gente tem que considerar isso um privilégio, porque aqueles de nós que podem ficar em casa são privilegiados nesse momento, porque os que não podem, no final das contas, estão colocando, de uma certa forma, suas vidas em risco. Mas, obviamente, que todo mundo quer imaginar a sua vida normal para amanhã ou para a semana que vem. Não vai acontecer, né? Eu acho que aqui nós estamos falando de um prazo, nós estamos falando de médio prazo,
E pelo que eu tenho ouvido, essa volta ela não vai ser uma volta abrupta. Não é que de um dia para o outro, tá bom, agora todo mundo pode voltar a fazer tudo como antes. É possível que a gente tenha ciclos, né, de recolhimento e de abertura. É possível que a gente tenha que lidar de formas diferentes com determinadas regiões. Eu tenho a impressão de que a gente vai usar máscara por muito tempo. Ou seja, o comportamento vai ter que mudar de alguma maneira também. Sem dúvida. Então, Cláudia, eu também gostaria de ver com você o seguinte, uma questão desta dimensão que não vivemos, quer dizer, é uma situação completamente nova, uma crise de uma pandemia que afeta enormemente o comportamento das pessoas e, portanto, atinge a economia. Eu queria que você nos dissesse o seguinte, como é que você vislumbra esse nós Brasil, daqui a um tempo? Qual é a palavra-chave que deve nos guiar nesse período para a gente fazer essa travessia? Eu diria para você assim, João, eu dividiria em duas coisas, né? Primeiro a parte, vamos chamar assim, médica, né? De saúde pública, e depois a parte econômica, né? Eu acho que na parte de saúde pública, eu tenho visto assim com profunda tristeza o que está acontecendo em cidades no Brasil, mesmo em São Paulo, em determinados hospitais, mas a gente está vendo o que está acontecendo no Amazonas, no Amapá, no Ceará, enfim, e a sensação que dá é de que isso vai se expandir para outras cidades, né? Principalmente quando a gente tem grandes aglomerações e a gente vê ali a precariedade e a falta de, enfim, equipamentos, insumos, organização e tudo. O que a gente está procurando fazer com o nosso Todos pela Saúde é procurar dar ou elaborar coisas que possam depois ficar como legado, né? Uma das doações que nós fizemos no banco foi para um hospital que está sendo construído pela Fiocruz em Manguinhos, no Rio de Janeiro, né? Ali são, se eu não me engano, acho que 100 ou 200, talvez, agora, enfim, tem lá uma quantidade relevante de leitos de alta complexidade nesse hospital. E esse não é um hospital de campanha, esse é um hospital enfim, de paredes mesmo, e que vai ficar. E aí depois a população vai poder usar. Eu acho que essa crise toda no setor de saúde nos faz, exige de nós uma reflexão relevante, assim, de que a gente não pode negligenciar a saúde da população, de que a gente, enfim, alguém teria dito que, enfim, nós construímos estádios para a Copa e agora nós estamos transformando estádios em hospitais. Então, acho que essa pandemia mostra o quanto a gente não pode negligenciar a saúde, porque no final das contas nós estamos falando da vida das nossas pessoas e isso não pode jamais ser negligenciado. Então, eu acho que inúmeras iniciativas que estão acontecendo hoje vão permanecer, e eu acho que isso é uma coisa positiva e enfim, e nos, de uma certa forma, nos alegra. Do ponto de vista econômico, a gente sabe que, enfim, a economia está sofrendo, vai sofrer, e a retomada não vai ser uma retomada fácil, né? Nós, no setor financeiro, o setor financeiro ele é altamente correlacionado com a economia, né? Quando a economia está crescendo, nós estamos junto com os nossos clientes, investindo, fazendo com que eles aumentem a produção, fazendo com que comprem, enfim, criem novas indústrias, aumentem os seus negócios. Quando a economia está, enfim, se reduzindo, se contraindo, a gente tem que estar próximo deles para poder alongar prazos, renegociar, revisar as condições, e eu acho que é isso que o setor financeiro está procurando fazer, né? Procurando criar os mecanismos para dar o máximo de fôlego possível para que as nossas empresas consigam fazer uma travessia, ultrapassar esse período mais agudo da crise, para que a gente tenha condições de ter, enfim, disposição de leitos hospitalares. Então, esse período de isolamento, ele é
necessário do ponto de vista médico, apesar de ser sofrido do ponto de vista econômico, e a gente vai procurar ajudar os nossos clientes o máximo possível nessa travessia. É isso que eu estou vendo o setor financeiro fazendo, tem sido tema constante nas nossas reuniões na Febraban, tem sido tema constante das interações, seja dos dirigentes da Febraban, seja dos dirigentes de instituições financeiras junto ao governo. Eu percebo todo mundo com muita boa vontade e alinhado na mesma direção. Olha, Cláudia, eu agradeço muito a você, mas deixa ainda a palavra final com você antes da gente se despedir. João, assim, eu sou uma pessoa, assim, eu sempre procuro ser otimista, né? Por mais desafiadora que seja enfim, a situação, eu sempre procuro olhar a metade. Às vezes não é a metade, mas assim, um pouquinho de água cheia no copo, né? Tem muita tristeza nesse momento que a gente está vivendo, né? E quando a gente olha o sofrimento dos brasileiros, o coração de fato se entristece. Mas quando a gente vê as ações de solidariedade, de colaboração e de, enfim, engajamento conjunto, a gente percebe que a gente pode sair fortalecido dessa pandemia, que a gente pode conseguir extrair boas lições dessa crise humanitária, enfim, e procurar incorporar esses aprendizados para quando esse pesadelo estiver terminado. Muito obrigado a você, Cláudia. Obrigada. Tchau.